Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha, nós aqui de novo para mais uma reflexão. E a reflexão de hoje é: o que o seu chefe espera de você no trabalho? Já parou para pensar sobre isso? Você que trabalha, o que seu chefe espera de você do trabalho? O que a sua esposa espera de você em casa? O que o seu esposo espera de você em casa? O que os seus filhos esperam de você? Ou o que você espera dos seus filhos? O que você espera do seu amigo? Percebe que nós sempre esperamos algo, nós sempre esperamos uma resposta do outro. E aí aqui eu já quero perguntar para você: o que os céus esperam de você? O que os céus esperam de mim? E aí, aqui, essa reflexão não é para qualquer pessoa, mas é para aquela pessoa que entende e assumiu para si, pegou para si a identidade de filhos de Deus, de ministros do Senhor. E aí, falar sobre ministros é falar sobre servos, administradores, diáconos, oficiais, pastores, mestres, qualquer subordinados, né? Que agem sobre a direção de um outro ministro, que quer dizer o assistente a um serviço da sinagoga, cuja responsabilidade era abrir e fechar o prédio, cuidar dos livros. A palavra ministro é mesharet, que indica aquele que assiste uma pessoa de alto escalão, assim como Elias e Eliseu. Esse termo estava mais relacionado à ministração dos sacerdotes no templo, né? Então, o ministro está mais relacionado a uma pessoa que está ali de frente, né? A palavra ministro atualmente assumiu um outro sentido. Eu tô lendo aqui só pra gente ir mais rápido. Ela refere-se àquele que é líder na comunidade. Em nossos dias, muitos ministros agem e vivem como alguém que foi chamado para mandar, né? Porém, a ideia é sempre de alguém que é servo. Ministros, segundo a palavra, são aqueles que são escolhidos para serem embaixadores de Cristo, mediadores entre Deus e o povo. E isso requer algo que ninguém mais quer viver, que é o quê? Que é o Evangelho, que é o compromisso, que é morte, que é renúncia, que é sacrifício, é cruz. A raiz do Evangelho é o compromisso, morte, renúncia, sacrifício e cruz. Essa é a raiz do Evangelho, né? E sabe qual é o problema nisso tudo? É que nós queremos viver um Evangelho com as nossas forças, né? Um Evangelho com as nossas próprias mãos. Confiamos em nós, no que nós sabemos e no que nós queremos. Então, hoje, nós temos um universo de possibilidades de adquirir conhecimentos. E que bênção por isso, isso é muito bom. Mas conhecimento demais, sem uma revelação, sem fundamentos no Senhor, isso pode te levar a uma intoxicação, né? Sabe quando você come muito, se panturria muito, e aí chega uma hora que te dá indigestão, indisposição, conhecimento demais, sem sabedoria, te leva para este lugar também. Então, Gênesis 22:9, eu não vou ler, mas vai falar sobre a história de Isaac, né? Acredito que você já conhece. Isaac deixou seu pai amarrá-lo, né? Pois ele confiava e sabia que era necessário apenas obedecer. Então, Isaac deixa seu pai Abraão ali amarrá-lo. Por quê? Porque ele confiava no pai que ele tinha. Talvez ali naquele momento Isaac teve medo, com certeza. Imagina seu pai te amarrar para matar você. O que você ia pensar? Se fosse nessa direção, nesse tempo, nós iríamos nos revoltar, não iríamos mais falar com os nossos pais, né? Com o nosso pai,
Não iríamos mais, ia criar-se uma mágoa, ia ser gerado algo tão ruim dentro de nós, porque é o que acontece hoje. Mas naquele tempo não. Isaac deixou seu pai amarrado. E Abraão, ele preparou o lugar a qual Deus lhe havia pedido, mesmo talvez ele achando loucura, né? E com medo, mas ele fez da mesma forma. Mas para tudo isso ocorrer, Abraão precisou primeiro ouvir o que Deus estava falando e lhe pedindo. Ou seja, aqui a gente tem Isaac, que precisou confiar no seu pai. Temos Abraão, que recebeu uma direção de Deus para preparar um lugar. Temos Abraão, que eu acredito, mesmo achando loucura aquilo, ele realmente se posicionou em obedecer. Mas para ele obedecer, ele precisou o quê? Parar e ouvir a direção de Deus, ouvir a voz de Deus. O que o Senhor estava querendo para aquele momento? Qual foi a direção que Deus deu? O que Deus esperava de Abraão? Lembra lá na frase, a pergunta que eu fiz? O que o seu chefe espera de você? O que Deus esperava de Abraão? Que ele preparasse um lugar para oferecer o sacrifício, que era o quê? O seu filho, seu único filho. Mas ele não tinha a ver com o sacrifício em si, mas com o coração de Abraão. Então, volto a dizer, o que o seu chefe espera de você, o que a sua casa espera de você, o que os céus espera de você, o que os céus esperam de nós como ministros do Senhor. Lucas 2,7 vai falar sobre o nascimento de Jesus, né? E aqui trazendo um geralzão, José ele não consegue encontrar um lugar digno aos olhos humanos, né? Então ali Jesus é colocado num manjedouro, né? E ali foi seu primeiro berço. E aí, se você parar, manjedouro era um lugar onde se colocava comida de animais. Então, imagine você colocando seu filho num lugar, acabou de nascer e você coloca o seu filho ali? Óbvio que não, né? Então, para nós, hoje, olhar uma situação dessa é do tipo assim, meu Deus, que lugar indigno. Meu filho não é digno de descansar num lugar desse, certo? Mas isso aos olhos humanos, né? Eu acredito até aos olhos ali no momento de José, talvez, não sei, aquele não era um lugar correto. Porém, era o lugar exato que os céus queriam que José deixasse o filho, né? Então, em seu nascimento, Jesus já se identificou com os mais pobres, com os mais necessitados. Ao fazer isso, ele se deu uma nova dignidade à humanidade, mostrando que todos têm valor para Deus, até mesmo as pessoas mais desprezadas e abandonadas. Então, falar de manjedouro é um lugar simples, é um lugar humilde, é um lugar onde são pessoas com menos estabilidade financeira, né? Vamos dizer assim. Então, ninguém em sã consciência colocaria seu filho em um manjedouro, em vez de um berço de verdade, né? Um berço digno ali, vamos dizer, né? Mas Jesus escolheu se colocar nessa situação, né? Deus escolheu colocar o seu filho nessa situação para assumir a sua forma humana. Ou seja, ele estava exatamente onde os céus queria que ele estivesse. O lugar foi preparado exatamente para receber Jesus. Era este o lugar. E ainda falando em lugar, em preparar o lugar, Mateus 3 vai falar sobre João Batista. João Batista é aquele que prepara o caminho para Jesus. Então, todo ministro de louvor, todo ministro, né, todo aquele que está à frente ali, precisa preparar o lugar para Jesus, precisa preparar o ambiente. Êxodo 19, Deus pediu para Moisés, quando descesse do monte, preparar um lugar, mas antes era necessário preparar o povo para Deus. Antes de preparar um lugar,
é necessário ter um encontro com Jesus, ter um coração voluntário, um coração disponível. Então, antes de preparar um lugar, um ambiente, é necessário preparar o coração. Receber o coração e entender que, como ministros, nós precisamos entender e ouvir o que os céus esperam de nós. O que os céus esperam de você. E hoje a reflexão é essa. O que os céus esperam de você? No seu trabalho, onde você está, na sua igreja, na plataforma que você caminha. O que os céus esperam de você? O que Deus espera de você para este tempo, né? E eu vou encerrar aqui, é uma reflexão só, não é uma ministração, mas que Deus abençoe, que você reflita sobre isso, o que os céus esperam de você. Pense sobre isso, ore sobre isso e corresponda a essa expectativa que os céus têm sobre você, tá bom? Deus abençoe e até a próxima.